Mais uma entrevista aqui do Notícias do Dia com o professor Domingos Machado. Muito obrigado pela participação, por ter vindo aqui, pela disponibilidade. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E olha só, hoje é o Dia Internacional da Língua Materna, que é uma comemoração mundial anual realizada nesse 21 de fevereiro para promover a conscientização sobre a diversidade linguística e cultural e para promover o multilinguismo. O professor é especialista nesse assunto, né, professor? Eu queria que o senhor falasse primeiramente, né, o que é esse dia e por que ele foi criado. Ok, Felipe. O Dia Mundial da Língua Materna é celebrado, como você já disse, no dia 21 de fevereiro, todos os anos, em homenagem. Primeiramente foi estabelecido pela Unesco em 1999 e reconhecido pela Assembleia das Nações Unidas em 2022, aliás em 2002, e foi estabelecido como uma espécie de homenagem aos estudantes que em Dakar foram duramente massacrados pela polícia local quando defendiam o uso da sua língua materna, uma vez que o governo da época estabelecia uma outra língua como língua oficial, ignorando completamente a língua bengali como a língua que era a língua da maior parte da população. E esses estudantes protestaram contra o estabelecimento, a imposição da língua urdu, que era uma língua da elite cultural do país, suprimindo, evidentemente, a língua bengali. Eles foram duramente reprimidos, vários foram mortos, isso aconteceu em 1952, e a partir de então o país passou a celebrar isso, e a Unesco passou então, a partir do dia 21 de fevereiro de 1999, a reconhecer a importância da língua materna, e essa data ela foi estabelecida para promover a diversidade linguística e cultural em todo o globo, valorizar e proteger a língua materna da extinção, já que, Felipe, 40% das línguas do mundo correm o risco de serem extintas. Nossa. 40%, e principalmente fortalecer o ensino do multilinguismo no mundo. Então esse dia realmente é uma celebração que foi criada mais do que só para celebrar a língua materna. É uma homenagem, é uma importância, é uma defesa, uma luta pela preservação das línguas maternas no mundo. Hoje, o que é considerado uma língua materna? Como é que um idioma, uma linguagem, ela é considerada materna de um povo? A língua materna é aquela que você primeiro conhece, é aquela que você fala, você aprende no convívio familiar, é aquela que você tem o primeiro contato linguístico no mundo. Né? No nosso Brasil, por exemplo, no português do Brasil, nós nascemos num país de língua portuguesa, a nossa língua materna é a língua portuguesa, porque é a primeira. Em alguns países, por exemplo, as crianças têm contato com 2 línguas, 3 línguas, mas sempre tem uma que prevalece. Sim. Se define como língua materna aquela que serve, portanto, de base cognitiva, psicológica para a aquisição do conhecimento e de outras línguas do mundo. É aquela primeira, como diz o Olavo Bilac, que a gente ouve da nossa mãe, meu filho. Inclusive, a globalização ela trouxe muitas vantagens, mas acredito que também trouxe o desafio sobre manter essa pluralidade, né? O inglês a gente vê aí hoje, até mesmo o mandarim que vem crescendo bastante. É um desafio hoje, manter essa identidade desses povos através da língua. Com certeza. É um grande desafio porque, como disse há pouco, cerca de 40% das línguas correm o risco de desaparecer. Nós temos 7 mil línguas no planeta hoje. Dessas 7 mil, pelo menos, tem se dito, tem se estudado e mostrado que a cada 2 semanas uma língua está desaparecendo no planeta. E um dos fatores que mais, digamos assim, pressionam para o desaparecimento das línguas é o fenômeno da globalização, que tem o seu aspecto positivo, Felipe, mas tem também o seu aspecto negativo.
Qual é o aspecto positivo? A integração multirracial, multilinguística, a possibilidade das culturas, pequenas culturas, dos agrupamentos humanos e suas línguas aparecerem, dizerem assim, por meio da globalização, nós existimos, a tecnologia, mas assim como tem pontos positivos, também tem pontos negativos. Qual é? Por exemplo, a pressão das chamadas línguas majoritárias, das línguas prestigiadas, das línguas de culturas mais ricas e predominantes, como casos como você citou, o inglês. O inglês é hoje uma língua franca, uma língua universal, não é? A tecnologia, a comunicação, a ciência, quem quiser conhecer qualquer coisa no mundo tem que recorrer para a língua inglesa. Então há toda uma pressão, não só o inglês, mas também o mandarim chinês, a China despontando aí no mundo, tem também o francês, o espanhol. Então, essas línguas majoritárias, elas terminam influenciando essas línguas menores, pressionando de diversas formas e, obviamente, causando perigo que pode levar ao desaparecimento dessa língua. É importante lembrar que esse contato das línguas é praticamente impossível de ser evitado. É natural que à medida que uma língua vai crescendo e ela vai, obviamente, passando a ter contatos com outras línguas. É pura ilusão querer colocar numa redoma uma língua para não sofrer influência de uma outra língua. No caso, a língua portuguesa. A língua portuguesa é invadida por expressões, por palavras da língua inglesa, não é? Não dá para a gente, digamos assim, colocar a língua portuguesa dentro de uma redoma e proibir, como fazem alguns puristas e até alguns países, em alguns países os linguistas defendem isso, não é? Mas esse contato é inevitável e essa influência é inevitável. E esse tipo de contexto, professor, ele acontece não só fora, mas aqui dentro mesmo, o próprio português acaba gerando pressão sobre outras línguas, né? A gente vê aí as comunidades e a comunidade indígena dos povos originários, né? A gente tem até aqui a participação do Ayrton, que perguntou, né? E a fala dos indígenas não é uma língua, né? Sim, absolutamente. Nós sabemos que, historicamente, no Brasil, centenas, dezenas e talvez até milhares de línguas indígenas, Filipe, desapareceram. Né? Desapareceram com o quê? Com a extinção das tribos indígenas. E a gente sabe que quando morre uma língua, o mundo fica culturalmente mais pobre. Culturalmente mais pobre. E o falar a língua indígena, obviamente, que os povos originários, não é indígenas, mas povos originários hoje, são o seu próprio falar. E eles correm esse risco também. Porque o que a gente vê? O contato das tribos indígenas ainda existentes no Brasil com os falantes da língua portuguesa, o cruzamento dessas culturas vai fazendo com que as línguas indígenas sejam afetadas. Daí todo o esforço público, cultural necessário para preservar esse tesouro, essa riqueza linguística que são as línguas dos povos originários. Que às vezes acaba passando muito batido, né? As pessoas às vezes veem essa insistência das comunidades, né, das menores comunidades aí que tem a sua cultura, a sua língua, tentando preservar, acha que é uma coisa pouca, que é até besteira, né, mas na verdade, como o senhor próprio falou, né, faz parte de um enriquecimento, de um detalhe importante que, se for apagado, não tem como mais recuperar. Veja, como eu disse, o mundo fica mais pobre quando morre uma língua, porque uma língua não é só, Felipe, um instrumento de comunicação. A língua é na verdade, um tesouro imaterial de uma cultura. Ela guarda crenças, aliás, ela é a materialização, a expressão de crenças, valores, tradições, memória. Então, quando essa língua desaparece toda uma cultura, além do fato de que cada língua tem a sua maneira peculiar de compreender a realidade, de entender a realidade. Não é? É uma forma de construção única e exclusiva, é uma forma de recortar, a gente diz isso em semiótica, recortar a realidade através do nosso sistema linguístico. Então, o desaparecimento de uma língua é de certo modo, uma tragédia, porque o mundo fica mais pobre, desaparece uma cultura, desaparece tesouros culturais que não existem em outras culturas,
Por isso a necessidade dos esforços contínuos de valorizar, de preservar as culturas, sejam quais elas forem, porque, Felipe, não existe língua melhor, nem pior, nem mais feia, nem mais bonita. O que existe é o preconceito. Está entendendo? O português não é mais feio, não é melhor, nem é pior do que o inglês ou de qualquer outra língua. Só são línguas diferentes. Formas de se comunicar diferentes. Sim, formas, um tesouro cultural diferente um do outro. Só são línguas diferentes, que têm uma forma específica, que tem cosmovisão diferente. Então, não se trata de... Essa língua é insignificante porque pertence a um pequeno povo, ou porque o povo é mais pobre. Tudo isso é estigma, é preconceito que precisa desaparecer da nossa sociedade. Certo. Olha, a gente tem aqui a participação popular aqui do Jurandir, que queria que comentasse o caso de empresários que colocam o nome das suas empresas, suas lojas aqui no Piauí em diversos idiomas. E às vezes acaba não colocando em português, o que gera uma confusão, né? Segundo ele, deveria ter uma tradução, né? Ter um site com a descrição, né? Tudo isso faz parte disso que a gente estava comentando, né, professor? Desse efeito da globalização, dessa pressão da língua comercial que é o inglês. Olha, como eu acabei de dizer, é impossível você evitar esse contato e essa influência que às vezes pode até ser recíproca. Então, por exemplo, não sei se é o caso do empresário a que você se refere, mas às vezes um empresário ou uma pessoa coloca um nome em inglês de uma empresa ou até nomes pessoais em inglês porque acha mais bonito, porque é influenciado pelo cinema, porque é influenciado pela cultura americana, ou enfim. Agora, não tem como o Brasil ter leis que possam banir, barrar esse tipo de coisa. Porque, na verdade, isso não é crime. Isso não é crime. Na verdade, é uma influência que os brasileiros, os falantes de língua portuguesa, sofrem. E isso acontece em todos os países, com as línguas majoritárias e as línguas minoritárias, com as línguas de maior influência política, econômica, cultural. Sim. Foi assim, por exemplo, primeiramente com o grego, quando o grego levado pelo Império Macedônio suplantou, de certo modo, os falares locais de todo o Império Macedônio. Depois foi assim com o latim, que terminou suplantando os falares locais. E a gente vive hoje, digamos assim, o imperialismo linguístico anglo-americano. Até quando será superado pelo mandarim chinês, só Deus sabe. Mas essa influência acontece. E se o empresário coloca o nome de uma empresa em inglês e o consumidor se vê prejudicado e não entender o sentido, aí compete a ele reclamar. O que significa isso mesmo, né? Justamente. Porque, na verdade, a nossa língua... Perdeu um cliente, na verdade, né? A nossa língua está cheia dessas expressões, a gente não conta mais segredo, a gente diz tudo em off. Não é? É verdade. Tudo em off. Nossa língua portuguesa está cheia dessas influências. E isso é bom? Isso é ruim? Tem um aspecto positivo, tem um aspecto negativo, como agora, já ressaltamos. Uma coisa interessante que eu vi recentemente, né, por conta aí do Oscar, né, a gente tem um filme brasileiro aí, ainda estou aqui concorrendo aí ao Oscar em diversas categorias, e em uma das entrevistas da Fernanda Torres, ela destacou o papel das novelas brasileiras no reforço dessa cultura brasileira, da língua brasileira. Porque, segundo ela, essas novelas fizeram com que majoritariamente brasileiros se assistissem e consumissem conteúdos culturais na sua própria língua materna. Porque a gente sabe que o inglês predomina as produções audiovisuais, né, não só dos Estados Unidos, mas também de países europeus. E a novela teve esse papel didático, né, de reforçar... Essa história é bacana, eu me identifico e ela é em português, numa língua que eu entendo. Isso é bem verdade, né? O telespectador, ao assistir essas produções culturais em sua própria língua,
né, ele se vê refletido nessas produções culturais, não só do ponto de vista linguístico, mas da cultura como um todo, se vê identificado, né, e especialmente no aspecto linguístico, que é muito diferente quando você assiste um filme mexicano, uma novela mexicana, americana, você percebe o cenário, o modo como eles refletem a cultura. Temos que fazer então uma tradução para o português, e aí sempre há ganhos, há perdas, sempre há perdas, porque toda tradução é de certo modo uma traição, né? Não existe duas línguas, não existe como você passar literalmente o significado de uma língua para outra língua exatamente como é. Veja o caso da poesia, da arte, sobretudo na arte, na literatura. Sim. Isso é praticamente impossível. Existe uma aproximação suficiente para a comunicação universal. Uma aproximação suficiente para a comunicação universal. E o belo disso, Felipe, é que apesar não apesar, mas por causa dessa riqueza cultural, linguística do mundo, mais de 7.000 línguas hoje, a humanidade se comunica, a humanidade interage, como se fôssemos todos numa aldeia global. E aí, então, eu ressalto, perder uma língua, não importa de que povo não importa o significado, a importância econômica, política desse povo, é sempre um prejuízo incalculável, irrecuperável para o mundo, porque ficou mais pobre culturalmente. Agora, professor, dentro desse cenário caótico de jogo, de influências, né, de uma língua sobre outra, como é que a gente pode se posicionar, né? A gente tem que ter uma postura mais conservadora com a sua língua, como a gente vê muita gente aí, né? Alguns países, como o senhor citou, a gente vê casos, inclusive, na França, né? A gente vê o pessoal da França é muito protecionista em relação ao francês com outras línguas, principalmente o inglês. Ou a gente tem que aprender tudo, né? Tentar aprender o máximo que puder. Qual é a sua dica? Olha, a minha opinião pessoal nesse aspecto, e aí a gente já sai as teorias linguísticas de maneira geral, a perspectiva sociolinguística, é de que a gente tem que deixar rolar, de certo modo, né? Usando aqui uma expressão popular. Por quê? Porque é impossível barrar esse contato, essa influência. Mas no que tange a questão da preservação da língua materna, o ideal é que uma nação e um país faça todo o possível para preservar o seu tesouro cultural, que é a língua. Preservar no sentido não de dizer assim, nós vamos proibir, né? Nós vamos proibir a influência, como fazem alguns países, você citou muito bem, lembrou muito bem, alguns países proíbem, e no Brasil já teve iniciativas, inclusive projetos de lei para proibir empréstimos estrangeirismo na língua portuguesa, mas isso não vinga. Mas o ideal é que a gente preserve, porque à medida que as línguas vão se imiscuindo, se misturando, né? Uma língua minoritária em relação ao inglês, minoritária no sentido de que é uma língua, apesar de sermos 4% dos falantes do mundo, Sim. milhões e milhões de falantes no mundo, em relação ao inglês, é muita coisa. Em relação à língua inglesa, que é hoje uma língua de prestígio, de cultura, de poder. Então, o que acontece? Nós tendemos, obviamente, a permitir essa erosão aos poucos da nossa língua. Então, se eu for colocar um comércio, um negócio, prefiro colocar mesmo em português. Pode ser que seja uma perspectiva muito purista, muito protecionista, mas eu prefiro proteger de certo modo. Mas não é crime nem pecado essa interação, é algo natural da existência da língua. Porque, como dizia um teórico alemão, as línguas são organismos vivos, Felipe. Elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem, elas morrem. Sim. Nenhuma língua é para sempre. Veja o caso do grego clássico, que desapareceu. Veja o caso do latim, que desapareceu, dando origem às neolatinas, inclusive do português, que é uma espécie de prolongamento do latim falado na Península Ibérica.
Então é isso, pessoal. Vamos aprender, mas vamos manter também a preferência da nossa língua materna. E o que eu entendi foi isso. Isso. Quero agradecer aqui a presença do professor Domingos Machado. Muito obrigado pela sua participação e disponibilidade aqui do Notícias do Dia. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado pela oportunidade.